Era uma terça-feira clara, no dia 11 de setembro de 2001, quando o mundo, como muitos o conheciam, mudou para sempre. O céu azul e límpido de Nova York, onde a cidade começava sua rotina, foi interrompida de maneira devastadora por um ataque terrorista que deixaria marcas profundas na história do século XXI. Essa é a história daquele dia, o atentado de 11 de setembro. Antes daquele triste dia, os Estados Unidos da América viviam em uma era de prosperidade. O final da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, havia simbolizado um período de estabilidade. A economia estava em expansão, a internet começava a conectar o mundo de uma maneira nunca vista antes, e a confiança no futuro parecia inabalável. Mas ao mesmo tempo, no cenário internacional, forças obscuras estavam se preparando para uma ação que alteraria para sempre a visão do mundo sobre a segurança, liberdade e também o terrorismo. Enquanto os americanos começavam o seu dia, milhares de quilômetros de distância, uma rede terrorista conhecida como Al-Qaeda estava prestes a colocar o seu plano em ação. Sob liderança de Osama Bin Laden, eles estavam orquestrando um ataque ousado e também complexo, cujos detalhes haviam sido meticulosamente planejados durante meses, ou até mesmo anos. Em uma série de casas escondidas no Afeganistão e em outras partes do Oriente Médio, o grupo de extremistas treinados estavam se preparando para embarcar em uma missão que, para eles, representava um jihad sagrado contra os Estados Unidos. O alvo, símbolo do poder econômico, militar e político dos Estados Unidos. Às 8h46 da manhã, o voo 11 da American Airlines, um Boeing 767, decolou de Boston rumo a Los Angeles, com 81 passageiros a bordo, além dos 5 sequestradores. Mas infelizmente esse avião jamais chegaria ao seu destino. Quase uma hora depois, o voo 11 foi desviado e se dirigiu diretamente para a torre norte do World Trade Center, em Nova York. Às 8h46 e 40 segundos, o impacto foi devastador. O avião colidiu com a torre a uma velocidade estonteante de cerca de 750 km por hora, causando uma explosão que poderia ser ouvida a quilômetros de distância. Uma enorme bola de fogo se rompeu do edifício, deixando o mundo em estado de choque. O impacto causou devastação instantânea. Andares inteiros do edifício foram destruídos. Fumaças e chamas tomaram conta da torre norte. Pessoas atordoadas e desorientadas começaram a correr para as escadas, buscando desesperadamente alguma saída. Muitas delas, incapazes de escapar, encontraram um destino fatal. O pânico se espalhou, mas a tragédia estava apenas começando. Poucos minutos após o impacto, muitas pessoas ainda estavam tentando entender o que havia ocorrido. O mundo assistia, perplexo, ao vivo pela televisão. Exatamente às 9h03, uma segunda aeronave, o voo 175 da United Airlines, também vindo de Boston, agora com destino a Los Angeles, foi sequestrada. E em menos de 20 minutos, o voo 175 foi desviado e, como um pesadelo repetido, se dirigiu diretamente para a Torre Sul. Às 9h03 e 11 segundos, o impacto foi devastador. Um novo estrondo ecoou pela cidade, agora com o segundo avião cravado na Torre Sul. O choque, mais uma vez, foi sentido por toda a cidade e também pelo mundo, que assistia ao vivo horrorizado. À medida que o fogo se espalhava pelas torres e as estruturas começavam a ceder, o desespero aumentava. Bombeiros, policiais e equipes de resgate corriam para dentro das torres em um esforço sobre-humano, para tentar salvar o maior número possível de vítimas. Mas exatamente às 9h59, a Torre Sul, enfraquecida pelo fogo, desabou. O som do colapso foi ensurdecedor, um rugido que deu para ouvir em toda a cidade. Cinco minutos depois, às 10h28, a Torre Norte seguiu o mesmo destino. O edifício que havia sido um símbolo de poder e sucesso, agora era um monte de escombros, entesourando as últimas vidas que não conseguiram escapar. Enquanto os edifícios do World Trade Center se desabavam, em outro canto do país, um terceiro ataque estava em andamento. O voo 77 da American Airlines, que havia decolado de Washington, D.C., com destino a Los Angeles, foi sequestrado e desviado. O avião se dirigiu rapidamente para o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Às 9h37 da manhã, o avião colidiu com o lado oeste do Pentágono.
A explosão gerou um fogo imenso, enquanto o edifício emblemático das defesas americanas também começava a desmoronar. Mas ainda havia um quarto voo sequestrado naquele mesmo dia, o voo 93 da United Airlines, que decolava de Newark, Nova Jersey, com destino à Califórnia. Ele estava sendo sequestrado pelos terroristas. No entanto, ao contrário dos outros 3 voos, o que aconteceu a bordo desse foi diferente. Os passageiros, ao perceberem o que estava acontecendo e cientes das tragédias nas Torres Gêmeas e no Pentágono, decidiram agir. Com uma coragem extraordinária, eles lutaram contra os sequestradores. E como resultado, o avião caiu em um campo na Pensilvânia às 10h03 da manhã, antes que pudesse atingir o seu destino final, possivelmente a Casa Branca ou o Capitólio. O dia 11 de setembro de 2021 terminou com um país em choque. Quase 3.000 pessoas perderam as suas vidas e milhares de outras pessoas foram afetadas pela perda de familiares, amigos e colegas. A dor não se limitava apenas nos Estados Unidos. O mundo inteiro chorava, mas também estava mais alerta. A partir daquele dia, os Estados Unidos mudaram para sempre. As medidas de segurança aumentaram exponencialmente, a vigilância global se intensificou e o conceito de guerra no século XXI foi redefinido. O impacto desse ataque global não apenas afetou as políticas internas, mas também as relações internacionais. O 11 de setembro de 2001 marcou uma virada histórica, não somente para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro. O ataque trouxe uma lição amarga sobre a vulnerabilidade da sociedade moderna e a complexidade do terrorismo global. Aqueles que perderam a sua vida naquele dia e a todos que se sacrificaram para salvar as outras, com certeza jamais serão esquecidos. Tanto que hoje em dia, no lugar onde ficavam as Torres Gêmeas, existe um memorial contendo o nome de todas as vidas perdidas naquele triste dia.